Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Esmirna. No último culto lemos das páginas 99 a 101. E ali o irmão Brana continuava falando sobre dinheiro, sobre riquezas, sobre o crente e a riqueza. E o irmão Brana disse que o dinheiro pode ser um grande laço tanto para quem tem quanto para quem não tem. Às vezes a gente pensa que o dinheiro pode ser um problema para aqueles que o têm, que o possuem, mas não, ele pode ser um laço, uma armadilha até para aqueles que não têm. Me lembro de uma pregação que o pastor Osmar pregou, que ele diz que às vezes, sabemos que o irmão Brana diz que são 3 coisas que derrubam o homem: dinheiro, mulher e fama. Mas às vezes o desejo de ter dinheiro, ou o desejo de ter mulheres ou de fama, apenas o desejo é o suficiente para cairmos. Então não é só termos dinheiro, a falta dele também pode ser um laço, aqueles que não têm. Tiago estava aclamando as pessoas daquele dia, da igreja primitiva, porque eles estavam dando grande valor às pessoas ricas. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas, disse Tiago. Então os pobres ali estavam procurando adular os ricos. Aqueles que não tinham estavam adulando aqueles que tinham, a fim de receber benefícios, a fim de receber ajuda. Hoje vemos muito isto entre os denominacionais, em que eles adulam políticos, adulam famosos, adulam ricos, põem nos primeiros assentos de suas igrejas todos os tipos de benefícios. Para quê? Para receber benefícios, para receber apoio político, para receber apoio financeiro. Então, até mesmo aqueles que não têm muito podem cair pelo dinheiro. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, na parte B do versículo diz: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. A palavra judeu não descreve unicamente a religião do povo, ou melhor, não descreve a religião do povo, não significa a religião do povo judeu, mas sim o seu nascimento. Se refere ao povo de Judá. O povo de Judá era chamado de judeu, assim como um irlandês, alguém que nasce na Irlanda, é chamado de irlandês. Então aqueles que eram de Judá eram chamados judeus. E o irmão Brana diz: estas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus nem de nascimento e não eram judeus de religião. Se tudo isto é verdade, o que eram eles? Era um povo enganado que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa igreja, à falsa vinha. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja, porque Deus disse que eles eram a sinagoga de Satanás. Havia um povo que se dizia, que alegava ser judeu, mas eles não eram nem judeus de nascimento e nem judeus por religião. Eles eram mentirosos, eles eram a sinagoga de Satanás, Jesus os chamou. E a palavra sinagoga não é a mesma palavra que usamos para igreja. Igreja significa chamados para fora, ou convocados. Em Salmos, capítulo 65, versículo 4, fala um pouco sobre os eleitos. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. E a palavra sinagoga significa assembleia, ou ajuntamento de pessoas. Isto pode ser tanto bom quanto ruim. Mas em Isaías, capítulo 54, versículo 15, diz: eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim.
Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Um ajuntamento que não seja pelo Senhor e pela sua palavra, também não tem proveito nenhum. E por que então aqueles judeus estavam alegando, por que aquele povo estava alegando ser judeus? Por que eles estavam alegando ser judeus e não eram? A igreja primitiva era quase toda composta de judeus. Os 12 apóstolos eram judeus. Os apóstolos que vieram posteriormente eram quase na sua maioria judeus ou prosélitos de judeus. Então, a primeira igreja, a igreja primitiva, era na sua maioria composta por judeus. Então, quando esse povo se dizia ser judeu e não era, isto significa que eles alegavam ser originais. Eles alegavam ser os primeiros. Eles alegavam ser os originais, os primeiros, os judeus que constituíram a primeira igreja. O irmão Branas diz assim: assim jurar que eram judeus lhes dava uma preeminência e uma reivindicação de originalidade. Assim como vemos a igreja católica, a primeira coisa que um bom católico diz é que eles são a primeira igreja, que eles são a igreja dos apóstolos. Eles reivindicam originalidade, porém eles são mentirosos porque eles não pregam a verdadeira doutrina dos apóstolos. A mesma coisa estes aqui no livro de Apocalipse, que Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Eles alegavam ser judeus, ou seja, eles alegavam ser os originais, os primeiros crentes, aqueles que tinham a verdadeira e original verdade, mas não, eles eram mentirosos. Jesus os desmascarou e disse: vocês são sinagoga de Satanás. E o irmão Brana diz: agora você captou algo aí? Não é esse o mesmo espírito exatamente na igreja hoje? Não há um grupo que alega ser a igreja original e verdadeira e que a salvação encontra-se somente nela? Não alegam eles que têm as chaves do reino, as quais receberam de Pedro? Não alegam eles que Pedro foi seu primeiro papa e que ele residiu em Roma quando não há absolutamente nenhum fato histórico para isto? E mesmo seus adeptos mais educados e instruídos creem em suas mentiras. Sinagoga de Satanás. E se Satanás é o pai dela, e sendo ele o pai da mentira, então não é estranho que aqueles em sua sinagoga sejam também mentirosos. Eles alegavam originalidade. Vemos isto até mesmo dentre o povo da mensagem. A gente é do povo original, do povo dos anos 70, o povo do rádio, o povo do irmão Martim, que trouxe a mensagem para o Brasil. Eles alegam ser os originais, ser os primeiros. Mas isto é uma artimanha de Satanás. Se não estiver com a Escritura, com a palavra de Deus para o seu dia, não adianta alegar ser original, pois Deus não para, Deus avança. Deus não para em nenhum credo, nenhuma doutrina, nenhum dogma. Este foi um pequeno resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. Considere a ideia de blasfêmia. Estes da sinagoga de Satanás não estavam blasfemando de Deus nesta ocasião, embora não seja preciso dizer, mas eles estavam blasfemando da verdadeira igreja, certamente. Assim como Caim perseguiu e matou Abel porque ele, Caim, era do maligno, e também como os seguidores judaicos profundamente formais, Jesus disse que eram de seu pai o diabo, procuravam destruir os cristãos nos primeiros anos da primeira era. Agora, este mesmo grupo, a falsa vinha, está tentando até mais fortemente destruir o verdadeiro crente na segunda era. Esse espírito anticristo está crescendo. O grupo que avançou pouco a pouco o seu caminho, sempre tão vagarosamente para dentro da igreja através de suas obras, nicolaítismo, não mais teme a exposição, mas está abertamente organizado em um grupo de seu próprio ajuntamento e está vindo contra a verdadeira igreja em franca hostilidade. Agora, quando digo que esta era uma igreja anticristã organizada, estou lhe dando a verdade proveniente de história autenticada. A primeira igreja fundada em Roma, nós seguiremos o curso de sua história na era de Pérgamo. Já tinha transformado a verdade de Deus em uma mentira, ao introduzir uma religião pagã com significado e nomes cristãos.
Por volta da Segunda Era, ela era tão pagã, embora alegando ser a verdadeira igreja, que Policarpo veio, cerca de 1.500 milhas numa idade muito avançada, pleitear com eles para voltarem. Eles não o fizeram. Eles tinham uma sólida hierarquia e uma sólida organização, e um completo afastamento da palavra. Esta então é a sinagoga de Satanás, cheia de blasfêmia, na qual já estavam as sementes da doutrina do nicolaítismo, e que brevemente seria o verdadeiro trono ou poder da religião satânica. E isto é exatamente correto, porque Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, diz que não diz que estas pessoas são da sinagoga de Satanás, mas diz que são a sinagoga de Satanás. Este espírito do anticristo não é novo. Isto não é algo que veio apenas nas eras da igreja. Tem estado aqui todo o tempo. Para obter um claro entendimento de como ele opera, de como ele vai contra Deus e assume o controle da igreja, olhe no Velho Testamento e veja-o lá. Vamos examinar este espírito como foi manifestado em Israel, quando ela saiu do Egito para ser a igreja no deserto. Exatamente como a igreja primitiva começou sob o puro ministério do Espírito Santo, com sinais e prodígios e manifestações, tais como profecia, línguas e interpretação, sabedoria, conhecimento e cura. Assim, nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando-se em dons. Deus era o líder do povo. Realmente ele era seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidava de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentava, fazia suas guerras, tornava suas dificuldades amenas e resolvia seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Mas um dia eles começaram a olhar ao redor, e eles viram os filisteus e outras nações com reis sobre elas. Aquilo atraiu sua atenção e eles decidiram que deveriam humanizar sua liderança. Assim eles quiseram um rei. Agora, o próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus, assim ele pôs nos corações das pessoas passarem adiante de Deus, a palavra. Quando eles aproximaram-se de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão consternado que seu coração quase falhou. Deus estivera conduzindo seu povo através deste consagrado profeta escrituristicamente vindicado, e ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e suplicou para não se afastarem de Deus, que os tinha carregado como crianças, e os feito prosperar e os abençoado. Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: tu nunca estiveste errado em teu comando, tu nunca foste desonesto em teus procedimentos financeiros, tu tens dado o melhor de ti para manter-nos em linha com a palavra do Senhor. Nós damos valor aos milagres, à sabedoria, à provisão e à proteção de Deus. Nós cremos nisto, nós gostamos disto, e além do mais não queremos ficar sem isto. Só queremos um rei que nos conduza a batalhar. Ora, é claro que quando sairmos a batalhar, é ainda a nossa intenção ter os sacerdotes indo adiante com Judá seguindo. E nós tocaremos as trombetas e gritaremos e cantaremos. Nós não pretendemos parar nada disso, mas nós queremos um rei que seja um de nós para nos conduzir. E Deus disse a Samuel: veja, eles não têm rejeitado a ti, antes a mim, me tem rejeitado de governar sobre eles. Quão trágico foi isto! Mas se apercebiam que quando estavam pedindo a Deus para serem como o resto do mundo, eles o estavam rejeitando, pois Deus ordenara que seu povo agisse diferente do mundo. Eles não são do mundo e não se parecem com o mundo e não agem como o mundo. Eles estão crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para eles. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 17 e 18. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei,
e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Encerramos a nossa leitura na página 103. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.